Era julho de 2025, quando a gente vê anunciado uma newsletter de Ordem Paranormal. Uma forma que o Selbit tinha encontrado de conversar de uma forma mais direta e com um público talvez até mais nichado, com interesse de fato, especificamente no RPG, no conteúdo que se criava em torno disso. Na época a gente estava sem nenhum anúncio forte do spin-off novo de Sangue. A gente tinha acabado de passar pelo Enigma do Medo e a poeira tinha acabado de começar a baixar do Natal Macabro que tinha acontecido em dezembro do ano anterior. E, obviamente, como qualquer coisa relacionada à Ordem Paranormal, se é postado é porque tem alguma coisa lá. E, realmente, na nota de rodapé, a gente viu uma nota. Josias 2:18. E foi ali que iniciou-se um prenúncio de uma mudança grande em Ordem Paranormal. No tópico próximos capítulos, o Selbit menciona que nas próximas temporadas eles vão focar 100% no livro novo, sobrevivendo horror em mecânicas e coisas que eles colocaram lá dentro. Mas também como o próprio RPG, as lives e o conteúdo que eles criam, é uma forma também de testar coisas novas, de criar coisas novas e trazer coisas que não estão nos livros. E como ele vê também essa possibilidade de tomar essa liberdade criativa, assim como a gente tem visto sendo aplicado no Hexatomb. Mas um ponto muito interessante são as aspas. Foi assim que esse universo nasceu e faz sentido que ele continue crescendo assim também. Tendo logo abaixo desse texto o símbolo do ritual do Hexatomb. Esse vídeo é uma teoria, mas também é um diálogo. A gente vai discutir sobre como os sinais dados até agora podem indicar uma mudança drástica no próprio RPG como a gente conhece. E como bem possivelmente essas menções bíblicas vão levar a gente até a aniquilação, até o começo do fim. Mano, eu simplesmente caí da cama. Eu não consegui dormir pensando nesse monte de coisa. Essa teoria já tem um bom tempo já que eu tô preparando, elaborando, etc. Mas eu pensei que não teria momento melhor para poder falar sobre isso do que agora, pré-lançamento do terceiro episódio, com a thumbnail incrível que a gente viu aqui. Foi o último empurrão que me faltava para poder gravar esse vídeo. Então, vambora. Tem muita coisa pra gente falar. Antes da gente continuar, eu preciso dar alguns contextos, porque eles vão servir como chaves de interpretação para as próximas coisas que vão vir, e aí a gente vai interligando os pontos, beleza? Quando a gente tem uma menção de Josias 2:18, o evangelho de Josias ele é um evangelho do Velho Testamento, né? Os evangelhos, os livros, né, não somente os que estão na Bíblia comum, digamos assim, cristã, porque existem várias versões da Bíblia e várias curadorias de versões diferentes de livros diferentes que vão para dentro da Bíblia. Tem um canal chamado Estranha História, eu recomendo muito se vocês quiserem saber um pouco mais sobre essas paradas, mas o Evangelho de Josias é um evangelho escatológico, é um evangelho de profecias que fala especificamente sobre Apocalipse. Quando a gente fala de escatologia, a gente associa isso com as histórias sobre os fins de ciclos de sociedade, de mundo, etc. Né? Um exemplo, o Ragnarok é nada mais é do que uma escatologia. Né? O mito das grandes enchentes, por exemplo, da Arca de Noé, ou a Arca do Mano lá da Suméria, que eu não vou me lembrar de onde surgiu, inclusive, o mito de Noé, é tudo escatologia. Então, a gente está muito associado, muito acostumado com essas associações de fim de mundo com renovação, certo? O próprio Ragnarok nada mais é do que um reset em todos os deuses e, obviamente, uma grande parcela da humanidade para se iniciar um mundo novo, né? Não vamos entrar a fundo em religião, eu só preciso dar esses contextos para a gente manter na cabeça que esse tópico talvez seja um tópico muito importante, até porque a gente está falando sobre diabo, sobre anjos, sobre a coroa de espinho e sobre várias menções relacionadas e direta e indiretamente à Bíblia. Certo? Eu falei Josias aqui só corrigindo porque eu mosquei, tá? Não é Josias, é Joel. O evangelho de Joel é um evangelho escatológico. Toda essa teoria aqui talvez tenha um pezinho naquela teoria que a gente fez do Don Quixote. Mas aqui é uma teoria totalmente standalone. É uma parada que tá mais para uma argumentação para comprovar o que vai acontecer do que uma teoria em si. Então, sem mais delongas, vamos começar o nosso evangelho. O evangelho de Joel fala pra gente
especificamente sobre um apocalipse que é prenunciado por uma grande praga. A gente já vai falar da praga. Mas primeiro, a menção na nota de rodapé. Joel 2:31. O sol se converterá em trevas, e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Aqui a gente não tem como já bater o olho e falar, porra, lua de sangue, perfeito. Primeira ligação que a gente precisa. Lembrando que essa postagem foi feita antes de qualquer anúncio da própria mesa, do Hexatomb, etc. Mas a gente já sabia diretamente que tinha uma ligação com o diabo. Mas o Evangelho de Joel não somente se limita a esse trecho. É um evangelho relativamente extenso, mas ele tem outros tópicos que são interessantes. Eu vou mudar para o nosso painel, porque eu tenho algumas coisas que eu preciso mostrar para vocês. Pouco antes de Joel mencionar a lua sendo banhada pelo sangue, a gente tem outra menção. Nesse trecho, Joel fala: o que o gafanhoto cortador deixou, o gafanhoto peregrino comeu. O que o gafanhoto peregrino deixou, o gafanhoto devastador comeu. O que o gafanhoto devastador deixou, o gafanhoto devorador comeu. Aqui a gente tá, né, gafanhoto peregrino, devorador, cortador, etc, etc. Mas na verdade aqui são tipos diferentes de espécies, tá? Isso aqui é uma tradução literal. Eu peguei do Bíblia Online, mas eu fui atrás desse trecho em outros cantos. E óbvio, né? Muita coisa se perde nas multitraduções. Mas aqui a gente está falando de espécies diferentes de gafanhotos. E aqui remete a uma parada muito sangue, né? Porque o sangue fala muito sobre a fome constante, né? A necessidade de consumir. Quando o portal é aberto, fala-se muito sobre isso. E dentro de uma das menções nas postagens também fala sobre saciar sua fome, né? Mais um ponto que a gente consegue interligar isso aqui diretamente com sangue como um todo são as próprias criaturas. Porque se a gente for parar para analisar, as criaturas de sangue parecem também ter um tema recorrente de insetos, né? A gente não tem isso mencionado diretamente dentro do livro, mas a gente tem alguns exemplos aqui, como o Titã Bestial, que ele tem essas pinças, né? Tem um nome específico para essa parada, não vou saber dizer, ele tem um... né? O próprio Carente, porra, se você olhar aqui, isso aqui são patinhas de barata, né? Pois é. E tem outras características também que lembram o inseto, mas a gente tem a própria mescla. A mescla que sai inclusive no próprio Sobrevivendo Horror, né? Então, um tema recorrente que a gente tem no sangue é a própria aparência de criaturas mais insectoides, e isso também está atrelado às próprias criaturas que são bem bestiais também, né? Não precisa necessariamente ser uma criatura mais sofisticada, digamos assim, como, por exemplo, a mescla e o Carente, mas, por exemplo, um titã de sangue, ele tem essas características também. Então, óbvio, e faz muito sentido, né? Porque se a gente for olhar até pro próprio diabo, a gente tem essa boca, né, cheia de dentes, etc. Mas isso também pode lembrar muita gente, por exemplo, de sanguessugas. Então, a Bíblia, contraponto do próprio diabo, costuma sempre dizer que a peste é um prenúncio da destruição divina, né? Da punição divina. Então, se a fome eterna que nunca se sacia é uma das coisas que representa o sangue, então esse trecho aqui de Joel também parece fazer sentido para nossa história, né? Pois é. Mas não somente isso, a gente consegue fazer mais uma ligação com esse trecho diretamente com o próprio Hexatomb. Porque isso pode ser também uma referência aos diferentes grupos de assassinos que realizam esse ritual da lua sangrenta, né? E acabam, por fim, eliminando uns aos outros. Então, ou seja, um gafanhoto consome outra espécie de gafanhoto, que consome outra espécie de gafanhoto, que consome outra espécie de gafanhoto, mas todos eles fazem parte do mesmo ciclo. É uma autofagia dentre essa própria espécie, em que um vai consumindo o outro nesse ciclo de fome eterna, até que nada seja saciado no fim. E isso representaria muito bem o que é o Hexatomb, ainda mais depois do que a gente acabou de ver depois do segundo episódio, com essa confirmação de que tem outros grupos participando dessa parada e uns vão caçar aos outros, certo? Então, esse ponto aqui de Joel me bate muito legal, e daqui que surgiu do meu bingo que
teriam mais grupos, né? E eu acho que seria muito legal se não somente fosse o nosso grupo principal, né, os nossos protagonistas dessa temporada, que são os agentes da Ordem no corpo dos killers do acampamento, mas também outras pessoas serem os outros personagens, tá ligado? E fazer realmente uma mesa aí meio de PVP ou alguma coisa do tipo. E existem mecânicas para isso, certo? Vamos falar rapidinho de mecânica, porque isso pode ser uma coisa legal que indica que tá havendo uma mudança até no mundo do RPG como entretenimento. Existe uma mecânica dentro do RPG utilizada como uma ferramenta de storytelling e também de como organizar sessões, que foi cunhada, pelo menos estruturada por um cara chamado Ben Robbins. Óbvio que outras pessoas poderiam fazer isso antes, tá? Mas essa mecânica se chama West Marches. Ela ficou muito em alta porque a campanha nova do Critical Role, eu eventualmente vou começar a falar sobre eles, eu quero muito falar sobre o sistema deles e Gerhardt, mas enfim. O próprio Critical Role acabou de mudar a campanha nova que eles estão fazendo, baseada em West Marches. O que significa isso? West Marches é um tipo de campanha em que você tem múltiplos focos, ou seja, múltiplos jogadores, mesas diferentes. Ordem já fez isso relativamente bem similar com Calamidade, né? Com os dois lados da moeda. Mas West Marches é legal porque você não tem esse plot fixo, você coloca todo mundo num campo neutro e aí eles exploram a história como tiver que explorar. Como o próprio Selbit narrou, né? A explicação do Giovanni. A única parada que você sabe é que você tem que matar um sacrifício por dia, vocês vão ter que se caçar e durar esses 6 dias aí, rapaziada. O bagulho é isso. O que eles vão fazer não é uma temporada que dá um plot pra eles, então tem muita agência dos jogadores, né? Precisa de agência dos jogadores. E por isso é legal ter essas várias mesas. Então, há uma possibilidade de a gente estar vendo algum modelo, pelo menos, similar a West Marches, se for o caso da gente ter vários jogadores ao mesmo tempo, tá? Só uma tangente aqui do que a gente estava conversando, que eu achei interessante a gente falar de mecânica. Eventualmente eu quero começar a falar cada vez mais de mecânicas e como a gente pode utilizar isso para contar histórias mais legais. Fechou? Vamos voltar pro painel. Então aqui nesse trecho, a gente já conseguiria fazer uma ligação, né? De essa citação de Joel fazer um paralelo direto com os nossos killers, certo? Antes da gente ir para a conclusão dessa teoria, a gente precisa falar sobre o Hexatomb. Quando começou os anúncios do Hexatomb, a gente começou a ver uma série de postagens, né? Postagens essas que pareciam não ter muito sentido, elas não estavam se conversando. Por vezes nós víamos imagens com detalhes ou alguma coisa do tipo, como essa, por exemplo, com umas penas, uma gaiola, um texto aqui. Por outras vezes, as imagens dos estigmas, né? Eventualmente a gente teve até um vídeo e o lançamento da música do Psicoleira. Mas, óbvio, como tudo planejado, pelo menos de ordem, não é por acaso, eu vi hoje no Twitter, pouco antes de eu resolver vir aqui gravar, eu acho que foi o principal gatilho, inclusive, pra mim, alguém que fez a mesma ligação do que eu tinha feito aqui, há um tempo. E eu falei, caralho, eu preciso correr pra ver. Mas essa organização, eu só cheguei nessa conclusão por conta desse post que eu vi. Eu não lembro se foi... não vou lembrar agora quem que foi, mas se você está assistindo esse vídeo, sim, foi você. Que associou que não somente a gente vai ter grupos diferentes, certo? Cada imagem de estigma estava vindo logo depois intercalado com cada uma dessas imagens, né? E faz todo sentido, porra. Porque a gente começou ali, a primeira imagem que a gente teve foi a imagem dos pássaros. A imagem dos pássaros. E a gente tem inclusive citações, né, que ficam nas legendas que são bem interessantes, que parece inclusive uma citação de Evangelho, né? Farta-te em um banquete superior à tua fome, e sorva insaciável além de tua sede. Cara, isso aqui é literalmente a parada que a gente tava falando da fome eterna do sangue, né? Esse é um arquétipo muito legal de sangue que a gente não teve tanto assim nas outras temporadas. A gente teve mais o aspecto da bestialidade, né, do bagulho, mas assim, pô, os elementos eles não se resumem a um arquétipo ou outro. Tem muitas coisas, né, tem muitas nuances. Então isso é bem interessante da gente ver.
E essa imagem aqui é a imagem do grupo que parece o grupo das aves, né? Então, o dia está chegando, o corvo diz ter encontrado registros que datam desde a época colonial. Mas é possível que isso seja ainda mais antigo. É difícil encontrar registros de algo que nunca deixou sobreviventes, ou seja, a aniquilação. Ou talvez o próprio Exatome. Mas assim, mano, papo reto, os dois praticamente é a mesma coisa. Uma andorinha só não faz verão, mas com o arpia acho que nós temos alguma chance. Temos que ter esperança, mesmo que nosso sangue queime de antecipação. O tributo vai ser tortuoso, mas nem tudo é tão fácil quanto traçar um mapa. Isso aqui ainda me pega muito, tá? Eu fico tentando associar com quais grupos isso aqui poderia ser. Não acho que esse aqui seria o grupo dos transtornados, por mais que a gente tenha, óbvio, aqui uma gaiola, né? Seria a resposta muito óbvia. Eu tendo a sempre tentar fugir da resposta óbvia, porque aí eu posso criar uma teoria, né? Se a gente for sempre no óbvio, a gente não vai pensar em coisas diferentes. Óbvio que seria muito legal também, até se fosse o próprio Giovanni. Porque aí a gente teria que entender, pô, mas por que, eles estão procurando coisas da época colonial? O que mais tem no meio dessa parada? Obviamente tem algumas coisinhas que a gente já falou em outras teorias, mas aí tem que ver os outros vídeos, né, rapaziada? Então aqui é muito interessante. A gente consegue então traçar essas interligações entre grupos e seus sacrifícios, né? Aqui a gente tem outro grupo que, bem possivelmente, se a gente olhar a imagem aqui, é literalmente o humano que apareceu no bagulho. Eu tô até agora tentando fazer esse negócio. Assim, se pá. É assim. Eu já nem sei, mano. Eu sou muito ruim com esses bagulhos, vai tomar no cu. Enfim, eu nunca ia conseguir expandir meu domínio. Esse mano aqui é o mano que tá aparecendo pra gente aqui também na imagem da thumbnail que já tá preparada pra live do episódio 3. Então, esse com certeza a gente já sabe quem que é. E a gente já sabe também quem que é o estigma desse grupo, que parece ser um culto, inclusive, né? Aqui tem um queridão, eu acredito que seja um menino de mullet, mas pode não ser. Esse oclão aqui e esse cabelinho me faz pensar que pode ser uma pessoa tipo dos anos 80, tá ligado? Seria muito interessante se cada grupo, e eu comentei isso na review do episódio 2, se cada um desses grupos, sei lá, fosse de períodos diferentes, ia ser muito foda. Claro, nessa imagem também a gente já teve muita discussão, né? Se isso aqui é o Sino, se isso aqui é o Kian do cuzão agachado, tá ligado? Então, tem muita coisa que a gente pode supunhetar só com essa imagem. Aqui é bem legal, porque algumas dessas imagens elas parecem não estar muito nítidas, né? Mas ao mesmo tempo elas parecem fazer formas. E o que eu associei principalmente com esse trechinho aqui me parece aquele afunilamento do Inferno de Dante, na imagem original, né? Então isso também foi um bagulho que me chamou bastante atenção. Além de tudo, a gente tem aqui, né, as cruzes de sangue, que também estão nos pingentes das queridonas que apareceram na thumbnail, mas a gente tem aqui: abata incólume o indigno que ousaria te flagelar. Então a gente tem aqui mais um dos, talvez, mandamentos, ou alguma coisa do tipo, né? O que vem logo em seguida, pra mim é o mais interessante de todos, tá? Exceto o que a gente montou uma teoria inteira em cima dele. Aquele lá a gente não conta aqui no meio dessa parada, mas esse aqui me pega muito. Porque se o Raziel não tiver relacionado com toda aquela parada que eu falei, o Raziel vai estar aqui, tá? Porque isso aqui é claramente uma referência pra vampirismo, tá ligado? É a parada da capela, o vinho quebrado com sangue, não sei o que. A gente tem até o vinho com notas de sangue que a Jai tava bebendo. Então tem algumas coisas interessantes. Mas aqui a própria imagem já aparece alguém vestindo uma coroa de espinho, né? Que é bem interessante. Não sei dizer se isso aqui talvez seja a imagem do próprio sacrifício, né? Ou se isso pode ser o semblante da coroa de espinho vestida em alguém, ou alguma coisa do tipo, né? Mas aqui o mandamento, né, entre aspas, também é bem interessante, é bem bíblico. Carrega o fardo daquele sucumbido em teu amparo. Então isso aqui também é bem interessante, né? Carregar o fardo daquele sucumbido em teu amparo nada mais é do que os killers vão ter que continuar
sobrevivendo com aqueles que morreram, com os seus sacrifícios, até que podem acabar morrendo, e eles vão ter que carregar esse fardo, porque eles não podem morrer, né? Eles precisam tentar se manter vivos até o final. Então, mesmo que eles percam, por exemplo, os seus sacrifícios, eles precisam carregar esse fardo e tentar continuar, talvez roubar outro sacrifício de outra pessoa, né? Então é bem interessante. Talvez isso aqui sejam mandamentos do próprio Hexatomb, tá? A gente tem então 6 intenções logo em seguida. Liberta tua cólera primordial e aniquila a Díade. Eu fiz uma teoria inteira em cima só dessa porra aqui e dessa postagem desse jornal, então a gente não vai falar muito sobre isso. Mas o sacrifício do Psicolera é o símbolo aqui do estigma das 6 intenções, né? E, óbvio, por fim, o jornalzinho, o estigma dos 6 escolhidos, com testifica a tua lealdade e sangra sob as mãos de teu vínculo. Então, aqui a gente tem algumas associações bem legais, né? Porque veio tudo um seguido do outro, e o último que é postado é o estigma da lua, que por acaso é exatamente o estigma do nosso grupo, dos nossos protagonistas. Então, isso aqui vem confirmando de forma retroativa o que todo o restante é. Então vai ser bem interessante a gente poder acompanhar isso aqui. Mas, como a gente disse, tudo isso talvez esteja relacionado com o fim, com a aniquilação. Então, novamente, a gente tem essa referência aqui dentro desse documento, que vai levar a gente a compreender o que talvez esteja para acontecer. É possível que isso seja ainda mais antigo do que a era colonial, certo? É difícil encontrar registros de algo que nunca deixou sobreviventes. Quando a gente está falando sobre escatologia, a gente fala sobre fins de sociedade, né? Mas o fim do mundo para um agrupamento de pessoas é um fim do mundo para aquela perspectiva. O restante do mundo continua existindo. Se a humanidade for extinguida, é o fim do mundo como nós conhecemos enquanto ser humano, tá ligado? Mas o mundo já passou por várias extinções em massas e ele continua sendo o mundo. Então, a escatologia ela vem para trazer esse drama do ser humano constantemente tentando lutar para manter o seu significado, tentando manter o sentido para sua vida e ao mesmo tempo tentando prever o que vai ser o fim inevitável, porque o ser humano sempre acredita no seu próprio fim, né? E geralmente é o fim mais dramático possível. Não somente Joel, mas vários outros profetas do Apocalipse apareceram na Bíblia, escreveram e deixaram seus evangelhos. O mais famoso de todos eles é o Evangelho do Apocalipse. E o Evangelho do Apocalipse, ele tem muita coisa pra gente poder conversar. Uma coisa interessante que eu queria pontuar, que foi confirmado essa semana, inclusive, pelo Selbit, e a Wiki atualizou. Inclusive, muito obrigado, pessoal da Wiki, vocês são maravilhosos, amo vocês. A linha do tempo foi corrigida. Então, o Hexatomb realmente é o último evento de ordem paranormal e não a quarentena, como a gente imaginava que era no final de 2023, mais ou menos. Então, ocorreu tudo antes do Hexatomb, certo? Por que eu tô falando sobre isso? A gente vai falar sobre o Evangelho do Apocalipse, mas a gente tem que falar não somente sobre o trecho que nos interessa, que é o trecho em que a gente vai fazer a ligação com a lua de sangue e, eventualmente, a aparição da aniquilação. Mas alguns outros acontecimentos de ordem paranormal podem ter uma relação direta com o livro do Apocalipse. E eu tenho a impressão de já algum tempo bem distante ter ouvido alguém falar sobre isso, mas eu acho interessante a gente falar sobre isso de novo. Eu tenho uma versão da Bíblia, inclusive, né? Eu comentei que são várias versões diferentes. Essa aqui é a tradução do Novo Mundo da Bíblia Sagrada. Óbvio que cada tradução tem as suas compilações e seus modelos diferentes. Eu mesmo não sou uma pessoa cristã, mas eu estudo Bíblia e religião há muito tempo, talvez desde que eu me conheço de gente. Então, eu posso ler diretamente da fonte o que a gente vai falar aqui. Especificamente em Apocalipse 6, a gente tem as menções de selos sendo quebrados, né? E o que é muito interessante, porque parece bater diretamente com o que a gente fala em Hexatomb. E lembra, na minha teoria, se você ouviu o bagulho do Don Quixote até o final, você vai lembrar que eu falei que o símbolo de sangue no meio do ícone aqui, do Hexatomb,
ele também é um selo, ele também é uma chave para esse ritual. Ele seria o sétimo elemento dentro desse bagulho junto dos outros estigmas, certo? Ó o guardinha passando. Estamos safe, chat. Estamos protegidos. Enfim, então, vamos falar sobre esse trechinho aqui. Especificamente no livro 6, é quando a gente tem a menção de 4 criaturas que são muito famosas. E também são, às vezes, até desatrelados da Bíblia por conta da sua fama própria. Que são os Cavaleiros do Apocalipse, né? A gente tem uma má interpretação de associar eles diretamente com o que eles representam, né? Então, o Cavaleiro da Guerra, a Guerra, a Fome, Morte e Peste. Não necessariamente é isso, tá? Os cavaleiros, na verdade, eles são nomeados através das cores que os representam. E, bom, a gente tem 4 elementos principais em ordem, que são representados através das suas cores, mas a gente tem um 5º elemento. E a gente pode falar também sobre esse paralelo dentro dos Cavaleiros do Apocalipse, tá? Eu vi quando o Cordeiro abriu um dos 7 selos, e ouvi uma das 4 criaturas viventes dizer com voz de trovão, venha. E vi um cavalo branco. O que estava montado nele tinha um arco. Foi-lhe dada uma coroa. E ele saiu vencendo e para completar sua vitória. E esse cavaleiro, ele é muito contraditório, né? Porque a gente tem associações com guerra, peste, fome e morte, certo? Mas isso aqui não parece se atrelar a nenhum dos outros arquétipos, né? Bom, vamos falar dos outros, depois a gente volta para esse. Quando ele abriu o 2º selo, ouvi a 2ª criatura vivente dizer, venha. E saiu outro cavalo, um cor de fogo. Ao que estava montado nele, foi concedido tirar a paz da terra, para que os homens matassem uns aos outros, e lhe foi dada uma grande espada. Esse é o cavaleiro que a gente vai associar sempre com a guerra, né? E não necessariamente ele é nomeado. Na verdade, quem é nomeado é o cavalo através da sua cor. Ele é o cavalo vermelho, né? Então, em nenhum momento a gente vai associar diretamente com o arquétipo. Mas, pô, vermelho. Será que é sangue? A gente tem algumas coisas aí pra gente poder discutir, tá? Não necessariamente a gente vai precisar bater A com B pra dar sentido pra tudo. Mas eu, honestamente, também vou colocar o cavalo vermelho na estantezinha pra gente poder depois ligar eles com elementos, tá? O próximo cavalo vai facilitar a nossa associação. Quando ele abriu o 3º selo, ouvi a 3ª criatura vivente dizer, venha, e vi um cavalo preto. O que estava montado nele tinha uma balança na mão. Ouvi o que parecia ser uma voz no meio de 4 criaturas viventes dizendo, 1 litro de trigo por denário, 3 litros de cevada por 1 denário, e não faça dano ao azeite e ao vinho. Esse aqui é o cavaleiro que a gente associa à fome, né? O cavaleiro do cavalo preto. Especificamente ele está falando sobre o controle de alimentação básica, né? Aqui ele fala sobre, olha só, a Bíblia sendo anticapitalista, né? Falando sobre a taxação e o aumento do preço nos produtos básicos. Enfim, aqui a gente pode fazer uma associação com o próprio sangue, né? Porque aqui a gente está falando de fome, escassez, né? Mas não é uma ligação tão direta, né? Só que aqui a gente pode falar do 4º cavaleiro, e aí a gente consegue fazer uma ligaçãozinha, porque vocês estão entendendo que nenhum desses cavaleiros parece ser uma representação pura de um elemento? Por exemplo, o cavaleiro do cavalo preto, ele representa morte, representa escassez, mas ele pode também não somente estar com o arquétipo do sangue, ele pode estar ali com o arquétipo, sei lá, pô, do conhecimento. O cavalo branco, ele pode ser um cavalo do medo, tá ligado? Um cavaleiro que representa o próprio medo, né? O arquétipo do que ele representaria numa interpretação mais aberta do livro do Apocalipse, ele seria o anticristo, né? O cavalo vermelho, ele fala sobre guerra, mas ele fala sobre o caos que a guerra traz. Então, mano, é um cavaleiro de energia com sangue. Mas o cavalo pálido, que é amarelado, né? Representa a morte. E esse 4º cavaleiro vai ligar também 2 elementos. Quando ele abriu o 4º selo, vi a voz da 4ª criatura vivente dizer, venha. E vi um cavalo descorado. O que estava montado nele tinha o nome de morte, e a sepultura o seguia de perto. Foi-lhes dada a autoridade sobre 1/4 da terra, para matar com uma longa espada, com fome, com praga mortífera e com as feras da terra. Esse cavaleiro está em cima de um cavalo pálido, amarelado. Ok. A gente pode associar, talvez ali com morte, com conhecimento. Ele é responsável por espalhar
pela Terra, um quarto da Terra, ou seja, um quarto do que os outros cavaleiros não tiveram, espalhar pela Terra tudo aquilo que eles têm de arquétipos, né? Ele pode espalhar a espada, ele pode espalhar a fome, pode espalhar as bestas e a peste, né? A praga. Então, apesar da gente conseguir fazer uma associação de conhecimento e de morte, se a gente fosse pontuar especificamente, esse cavaleiro que controla esses aspectos, principalmente quando se fala de ele poder conjurar, ter autoridade sobre as bestas, aqui a gente está falando do diabo de ordem paranormal, né? É uma associação muito fácil também da gente fazer por conta desse arquétipo. E aqui que entra o pulo do gato. Antes da gente ir para a parte que nos importa do livro do Apocalipse, esse trecho fica em Apocalipse 6. Vai até, se eu não me engano, Apocalipse 6:10, 6:7, o que eu acabei de ler, tá? Quando a gente está falando do paranormal como um todo, a gente não pode deixar de falar sobre as relíquias, né? As relíquias que representam a primeira manifestação do outro lado na realidade. E as relíquias aparecem exatamente num ponto da história que é muito crítico, em que a gente está tentando evitar a calamidade. O que seria a calamidade? A execução da calamidade pelo Kian seria o fim do mundo, seria uma escatologia, né? E assim como os cavaleiros do Apocalipse vêm para prenunciar o Apocalipse, as relíquias e os seus portadores se manifestaram todos em conjunto em um curto período de tempo para prenunciar o fim de algo, certo? Então faz todo sentido que a gente associa ali esses cavaleiros do Apocalipse com algumas relíquias, né? A gente poderia fazer várias associações. Para mim, o cavaleiro pálido, né? Ele seria o próprio diabo, mas também poderia ser o próprio Deus da Morte. Então tem algumas associações aí que a gente tem que fazer, como eu disse, não é A com B. São arquétipos, né? São arquétipos de 4 aspectos da destruição que incorporam características da sociedade. E aí disso a gente traz o lado de ordem paranormal, em que a gente vai associar os 4 portadores das relíquias como 4 seres que incorporam também, talvez, esse prenúncio de um fim. Talvez o prenúncio de um encerramento, ao menos, para esse ciclo. Porque se a gente entrou numa fase final de ordem paranormal, em que a gente está finalizando os spin-offs e vai retornar para a história principal, faz sentido que a gente está indo para a parte final de ordem, né? E nada mais justo do que a gente iniciar esse fim com essa temporada de Hexatomb. Até porque tudo começa pelo sangue. Apocalipse 6:12 diz: E, havendo aberto o sexto selo, olhei, e eis que houve um grande tremor de terra, e o sol tornou-se negro como saco de silício, e a lua tornou-se como sangue. Essa passagem, ela dá 3 pistas muito fortes pra gente, né? Uma ligação muito clara com a lua de sangue, mais 2 pontos que se batem direto com o Hexatomb, né? E que anteriormente talvez não fizesse tanto sentido. O sexto selo, em que a gente está falando sobre os estigmas, né? Sobre abrir o sexto selo, pode ser encerrar o último sacrifício, o sexto sacrifício da sexta pessoa estigmada, né? E aí, a partir dali, se teria esse grande tremor de terra para invocar o que quer que o Hexatomb tenha como intuito de invocar. Mas um pouco mais para frente dentro do livro do Apocalipse, a gente tem mais uma menção que fala diretamente sobre as consequências do que veio pós rompimento desses selos. Tem mais alguns outros selos, tá? Se não me engano, são 7 selos no total. Como eu falei, pode ter o selo com o sangue. E aí seria a parte final do ritual da Hexatomb. E algumas grandiosas consequências vieram com isso. Uma das principais consequências, e obviamente a maior de todas delas, é, por acaso, o dragão do Apocalipse. A gente tem uma menção direta da aniquilação dentro do livro, em que a gente chama ela de besta do Apocalipse, dragão do inferno. E, óbvio, nós sabemos que essa criatura nunca foi destruída. Não se sabe o ponto fraco dela. Enfrentaram ela anteriormente, mas não se tem registro. Ou seja, se tem uma menção e não sobrou ninguém, é porque essa porra ainda tá por aí. E talvez ela só esteja dormindo, certo? A gente
Antes de falar sobre a menção do Apocalipse, eu vou dar um zoomzinho aqui e vocês conseguem ver claramente que a aniquilação também tem esse aspecto de inseto, né? Tem essas patinhas desprezíveis de barata. E claro, cara, porra, isso aqui é uma referência muito clara também com a praga que representa o fim de tudo, né? O rostinho pequeno, inclusive, faz lembrar muito uma baratona. É ridículo, mano. Eu odeio esse negócio, mas eu acho ele incrível. Então aqui a gente também faz um paralelo muito fácil com aquilo que a gente tinha falado antes, né? Das criaturas de sangue parecerem ter traços insectoides. Mas a gente tem uma menção aqui, em que em Apocalipse 12:9 e foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamada o Diabo, e Satanás, que engana todo o mundo. Ou seja, os desejos, o próprio ritual do Hexatombe nada mais é do que só mais uma das manipulações do diabo para conseguir o que ele quer. E o que o diabo quer? É difícil da gente conseguir pontuar, né? Ele fez um acordo com Kian, fez acordos distribuídos a rodo com um monte de gente, e os pactos do diabo são cumpridos, né? Então, o que pode ser? Difícil da gente pontuar. Mas com certeza isso envolve a aniquilação e a presença dela. E associando isso com a aniquilação, com esse plano da aniquilação, e pode não ser o diabo, tá? Pode ser o Raziel por trás disso tudo, inclusive. Ciente de que a aniquilação é a peça-chave para tudo, a gente pode ligar com mais um ponto dessa história toda. A gente pode ligar com Málaga. No Jornal da Folha da Manhã, que foi postado lá nos anúncios do Twitter, tem aquela reportagem falando de Málaga, né, onde encontraram aqueles artefatos medievais, aquelas coisas todas, e a gente falou bastante sobre a Espanha, a ligação direta dela com o diabo, a Inquisição e aquilo tudo, certo? Perfeito. A gente também estabeleceu ali no vídeo da teoria do Don Quixote uma linha do tempo em que a gente teria um período que seria válido para a nossa teoria funcionar, que iria ali do final dos anos 1500 até o final dos anos 1600. Naquele meio tempo ali, teriam vários outros eventos que se intercalariam e fariam sentido para a nossa história, certo? Pelo menos para esse trechinho que a gente queria destacar para falar um pouco mais sobre. Mas, não somente a ligação com o diabo vem diretamente de Las Salamancas, da escola do diabo, a gente também tem uma ligação direta da aniquilação. E eu não consigo não associar o trecho do Apocalipse 6:12 com um evento que aconteceu em 1680 em Málaga. Um terremoto numa escala Richter aproximada, né, o que seria equivalente na época de 6,5 a 7, o que seria catastrófico, que destruiu e quase terraplanou toda a cidade. Mas os acontecimentos narrados pelo povo que estava lá e presente são a cereja do bolo para essa teoria. Existe o arquivo municipal de Málaga que está disponível na internet. Eu vou colocar nas referências do vídeo de qualquer forma, mas tem um relato que está guardado, estava guardado numa biblioteca da época, que fala exatamente sobre. Eu vou colocar algumas das imagens aqui e eu vou ler para vocês, tá? É óbvio que o espanhol é arcaico, o meu espanhol está muito enferrujado, faz muito tempo que eu não trabalho com espanhol, então eu vou tentar traduzir da melhor forma para vocês. Tá? Quarta-feira, 9 do mês de outubro de 1680. Dia de São Dionísio Areopagita, às 7h04 da manhã, se experimentou em Málaga um tremor de terra tão extraordinário que fez com que os edifícios parecessem uma plantação de cana sendo arrebatada pelo vento para lá e para cá. Tão assustador foi esse terremoto que não tiveram edifícios que puderam resistir a essa violência, a ponto de que até os trechos mais espessos das muralhas de Málaga, que era uma cidade murada, fossem completamente destruídos. Então, cara, isso aqui a gente já tem uma noção de que foi um bagulho muito forte, né? Málaga era uma cidade costeira, tinha bastante porto, né? Tinha muita movimentação, e a gente vai ver quais foram as consequências desses terremotos nessas regiões também. Aqui é bem interessante porque eles falam no breve tempo em que se poderia rezar um pouco mais do que um credo, né? A reza de um credo é uma oração específica do cristianismo. Nesse trecho pequenininho, a destruição foi
tão grande e tão generalizada que de 6 partes que compunham a cidade, 5 partes foi destruída. Foi completamente terraplanada. A cidade se tornou inabitável de uma forma em que as pessoas tiveram que se retirar para os campos e até mesmo para os barcos que ficaram encalhados. O tremor foi tão forte que os barcos nos portos acabaram encalhados nas praias e as pessoas começaram a utilizar eles como abrigo temporário. Então, a gente consegue ter uma ideia da proporção, né? E aqui tem um trecho muito interessante que eles falam, que fala sobre a quantidade de igrejas que foi destruída por todo o bagulho. Nessa época, a religião ainda é uma parada muito importante, né? A gente também tem uma Inquisição espanhola rolando. Então a religião forma a base total da sociedade. E a destruição de todos os templos religiosos, exceto a catedral central da cidade, chama atenção, né? Aqui eles falam que as pessoas que não morreram pelos edifícios que caíram sobre elas morreram pelos escombros de edifícios alheios, né? Eles foram consumidos pelos escombros. Então, imagina um cenário de destruição total, né? E o que o ser humano costuma fazer nesses momentos de desespero? O ser humano, ele vai manifestar a fé ou vai manifestar a sua frustração da forma mais exagerada possível, né? E aí, esse trecho é o que vai fechar isso tudo pra gente. A cada hora, indo e vindo pela cidade, se vêem procissões de religiosos ou de leigos, pessoas que não estavam envolvidos com religião até aquele ponto. É vista de hora em hora essas procissões, com pessoas se autoflagelando. Aqui ele diz autodisciplinando, né? Mas a gente sabe que autodisciplina e autoflagelação é praticamente a mesma coisa nesses contextos. Também carregando cruzes nas costas, mas o mais interessante de tudo, cobertos de cinzas, descalços, com o corpo nu da cintura para cima e vestindo coroas de espinho. Aqui a gente consegue fechar o ciclo como um todo. A gente tem uma menção sobre a coroa de espinhos, a gente tem um terremoto devastador na Espanha durante o período medieval, em que a gente tem a mesma citação do Jornal da Folha da Manhã, a gente tem a manifestação da aniquilação como o dragão do inferno e pouco antes, na quebra de um sexto selo, a manifestação de um grandioso tremor que terraplanou uma sociedade inteira, né? Então, aqui eu acho que deu pra gente conseguir se convencer de que o diabo, ou quem quer que esteja por trás desse plano, esse sétimo elemento de dentro do símbolo da Hexatombe, de dentro do ritual da Hexatombe, tem a intenção de invocar a aniquilação como resultado final do Hexatombe, certo? E aí, você acha que eu fui convincente? Você acha que essas paradas fazem sentido? Me avisa aí, a gente tem mais outras coisas para poder conversar. Eu tenho, por exemplo, algumas teorias sobre as Américas e as civilizações pré-colombianas. Eu odeio esse nome, mas, enfim, né, é o termo científico que tem sido usado, então a gente vai ter que usar o termo científico. Mas eu tenho umas teorias aí ligando eles com os sacrifícios incas, com o diabo inca e como Las Salamancas, que a gente falou na teoria do Dom Quixote, foram influência para transformar um deus do subterrâneo inca em uma figura do diabo e como isso foi se espalhando por toda a Espanha colonial, né? Então tem bastante coisinha aí pra gente poder falar que ainda talvez faça referência nessa temporada. É isso, espero que vocês tenham gostado e bom episódio de Hexatombe pra gente. A gente tem muito mais coisas pra falar, inclusive eu tenho muitos outros RPGs também pra poder falar pra vocês, inclusive, nossa, tô falando muito inclusive, né? Esse vídeo passou na frente do vídeo que eu tava escrevendo sobre Skyfall, que a gente ia falar do sistema de Skyfall e como utilizar algumas das mecânicas deles em qualquer RPG que você for jogar. Mas é isso. Eu caí da cama, é 1h da manhã, eu estou gravando esse vídeo, vou editar ele pra gente poder assistir antes do episódio 3 de Hexatombe. É isso, tamo junto. Beijo, beijo. É nóis.